Sobre o Congresso, quando eu fui convidado e comecei a pensar em participar do Congresso e o tema que eu iria apresentar, eu comecei a perceber que a integração entre os países ibéricos, aqueles que têm língua latina, com os países de língua portuguesa, era uma vantagem de dois sentidos. Não era somente a vantagem do europeu transmitindo informações para a América Latina, mas também o contrário, a América Latina também dando informações para os países europeus. Eu vi que isso era uma oportunidade enorme de nós da América Latina recebermos informações e também de passarmos informações, porque nós entendemos que é uma via onde os dois podem aprender, é um ganha-ganha. E eu percebi que a minha apresentação tinha que conter isso. Então, na hora que eu fui criar a apresentação, realmente eu procurei colocar alguma coisa muito concreta. Por isso eu fiz um estudo de caso e eu gostei muito que as apresentações que eu vi até agora no Congresso estão assim, muito na realidade, né? Transmitindo muitas informações do dia a dia do Facility Manager. E isso é uma coisa que eu vou levar porque me agregou muito valor. Obrigado. No Brasil, o Facility Management é um termo que nós começamos a utilizar há mais ou menos 10 anos. Por quê? Porque antes a nossa profissão era conhecida no Brasil como serviços gerais, administração de serviços, alguma coisa assim. Só que há um pouco mais de 10 anos, alguns grupos no Brasil que já falavam e começaram a falar a linguagem do Facilities, a minha empresa mesmo, há um pouco mais de 8 anos, começou a falar a linguagem de Facilities. Na Firmenich nós não tínhamos essa linguagem e passamos a ter. Percebemos então vários grupos e a universidade, quando começamos na Universidade de São Paulo a ter o curso de MBA, de Facilities Management, do qual eu fiz a segunda turma, resolvemos nos juntar e há 10 anos nós temos uma associação brasileira de Facilities, da qual eu sou vice-presidente, me orgulho muito disso, de ter participado da fundação. E nesse tempo, e eu posso dizer nos últimos 5 anos, o Facilities Management no Brasil amadureceu muito. Ele passou de uma profissão que antes era sempre deixada em segundo plano, não participava do planejamento estratégico da empresa e já passa a fazer parte do planejamento estratégico da empresa. Eu tenho um relacionamento com muitas empresas, muitos colegas de Facilities de outras empresas, nacionais, multinacionais, empresas grandes, empresas pequenas, e eu vejo o quanto no passado nós estávamos discutindo em reuniões temas menores, temas muito operacionais do dia a dia do Facilities, e hoje nós já passamos a discutir temas estratégicos da companhia. E isso é maravilhoso, porque você começa a perceber que as empresas entenderam o valor agregado estratégico que o Facilities pode trazer à mesa. E hoje no Brasil, a presença de empresas multinacionais e o desenvolvimento dos primeiros cursos, as ações da Abrafac, congressos, tudo isso junto tornou o assunto mais corriqueiro de todos. Hoje já não é tão estranho você, dentro de uma empresa, falar: o meu departamento é o departamento de Facilities. Então acho que daqui para frente o Brasil vai começar a se desenvolver mais, porque já está criada, por menor que seja, já está criada uma base de entendimento do assunto de Facilities. Eu vejo um grande futuro para o Brasil, principalmente por sua área, por seu tamanho, por seu dinamismo econômico. Eu vejo que isso vai progredir muito. Falando de América Latina, eu sou diretor de Facilities e Real Estate de uma empresa multinacional suíça, Firmenich, para a zona América Latina. México, Colômbia, Argentina, Brasil são os países onde nós temos presença, mas eu tenho outros amigos que gerenciam também Facilities e Real Estate na América Latina, em outros países aí da América Latina, e eu tenho percebido o seguinte: a cada visita, a cada vez que eu vou a esses países, já desde 2008 nessa função, eu percebo o quanto eles estão se preocupando cada vez mais. E eu tenho incentivado muito os meus funcionários em cada um desses países a buscarem unir-se com outros profissionais para desenvolverem o Facilities naqueles países. Porque, por exemplo, na Argentina há uma associação, não é? Então os profissionais têm que se agregar nessa associação na Argentina. Na Colômbia não existe nada. Então, por que não 2, 3, 4 empresas multinacionais se juntarem para que essas empresas multinacionais possam elas desenvolver o Facilities, né?
No México, a mesma coisa, mesmo próximo aos Estados Unidos, ainda é um país onde facilities não é um termo comum, ainda não existe essa cultura de facilities. Então, por que não 3, 4, 5 empresas multinacionais ou nacionais, empresas grandes, se juntarem e começarem a fazer reuniões, trocar informações, benchmark? Nossa, quanto se pode desenvolver, não é? Mas, atualmente, na América Latina, é uma pena dizer isso, mas ainda o Brasil é o país que tem mais desenvolvimento nessa área de facilities. Gostaríamos que outros países tivessem um pouco mais de desenvolvimento. E eu acho que isso só vai chegar com o tempo. Só vai chegar à medida que as pessoas se unirem, que os profissionais se unirem e passarem a discutir facilities, passarem a trocar informações de maneira ética, de maneira ganha-ganha, para o benefício de todo o mercado. Eu acho que é uma coisa que tem que começar. Eu acho que ações como a minha, não sei, de provocar os meus funcionários para que conheçam outros profissionais de facilities de outras empresas e com isso provoquem a formação de alguns grupos, eu acho que é o ponto de partida. Seria um ponto de partida mesmo. Obrigado.